Tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo a mais uma. Esta é a última sessão do Jardim da Fundação e eu queria agradecer à Catherine Morri por ter escrito este livro. Onde é que está a Susana Norton? Está ali. A Susana mandou-me dizer que os livros estão ali à venda, não se esqueçam. É um lançamento de um livro. Queria agradecer ao António Goxa Soares que desde o primeiro minuto, desde o primeiro segundo em que lhe enviei um e-mail, aceitou. São dois especialistas em assuntos europeus subejamente conhecidos. Eu sei que eles não quereriam este tratamento académico, mas o António Goxa Soares é professor no ISEG, a Catherine Morri é professor na Universidade Nova, e eu, sem mais delongas, passaria a palavra ao António, agradecendo-lhe uma vez mais, em nome da Fundação, o facto de ter estado presente no nosso jardim, que temos de empréstimo de uma empresa e que também agradecemos a essa empresa a hospitalidade. Amanhã teremos o nosso encontro. Espero que venham também. Muito obrigado. António. Posso estar a falar? Sim. Pode. Ok. Muito boa tarde. Muito obrigada por este convite, muito simpático, para vir para um sítio esplêndido, onde de outra forma não teria acesso. Tenho muito gosto em fazer uma breve apresentação do livro da Catherine Morri. Nós habitualmente falamos sempre que há pouca informação sobre a União Europeia, que há um déficit de debate sobre a União Europeia, que a União Europeia, dizemos isso e dizemos com fundamento, que a União Europeia é muito intrusiva na vida de todos nós, na política dos Estados-membros e, portanto, este livro, de alguma forma, vem contrariar essa situação, que é uma situação de facto, e vem contribuir para que todos nós também possamos ter um conhecimento melhor da União Europeia. Nesse sentido, é um trabalho de divulgação que é muito interessante, que é muito pertinente e tem uma atualidade inequívoca. Tem este título, tem esta inspiração tocquevilliana, que não podemos deixar de referir. O Tocqueville fez esta obra maior, que foi quase digamos, um relato da sua experiência americana na década de 30 do século XIX, e, portanto, 180 anos depois, temos aqui esta menção, esta inspiração tocquevilliana, que é, enfim, que me agrada-me o livro. Por vezes nós lemos livros que discordamos do título. Este título é um título muito interessante. Eu acho que, enfim, já vou falar um bocadinho do livro, mas desde logo há uma coisa que eu gostaria de referir, é a abordagem que a autora tem do livro. Eu identifico-me com a abordagem da autora, com os pressupostos da sua análise, com a forma como ela agarra a questão da democracia na União Europeia, e sendo uma politóloga, um bocadinho ao arrepio daquilo que é a escrita mainstream da ciência política, ela não se esquiva às questões mais centrais do debate político da União Europeia, que têm que ver com o funcionamento da União Europeia, as alterações da União Europeia, as relações de poder na União Europeia, mas centradas sobre aquilo que é o maior laboratório do funcionamento da União Europeia, que é a crise do euro. Enfim, agora, como a União Europeia é pródiga em crise, temos também a crise dos refugiados. Mas todo o grande laboratório político da União Europeia tem sido, sem dúvida, a crise do euro. E, portanto, felicito a Catherine por não ter, enfim, caído nessa falha que muitos politólogos fazem, que é passarem pela crise do euro como se ela não tivesse existido e que houvesse aqui uma perturbação nos mercados e que isso não tivesse um impacto de fundo na percepção que depois que os cidadãos têm da União Europeia. E, portanto, esse é um primeiro dado que eu gostaria de salientar, enfim, identificando-me com o tipo de abordagem que a Catherine faz do funcionamento da União Europeia à luz desta crise recente, porque temos vindo a passar na última meia dúzia de anos. A Catherine, apesar de ter o seu trabalho muito centrado no tema da democracia, se associar um pouco a democracia à questão do Parlamento Europeu, ela faz
uma análise bastante corajosa do papel que os Estados tiveram, e sobretudo os diferentes Estados da União Europeia tiveram ao longo da crise e no controlo da crise, da posição das diferentes da posição das diferentes instituições, nomeadamente da subalternidade patenteada pela Comissão durante toda a gestão da crise e de como essa instituição, enfim, que eu sou mais velho que a Catherine e, portanto, tenho, se vocês quiserem, uma filiação diferente em termos dos estudos europeus, mas que quando eu era mais novo e quando comecei a olhar para o funcionamento da União Europeia, ou na altura da Comunidade Europeia, a instituição a que nós nos associávamos como que por efeito imediato era com a Comissão. E, portanto, temos uma relação, a minha geração, desde logo, tem uma relação diferente com a Comissão que não tem com o Parlamento Europeu, que nós vimos crescer e afirmar-se ao longo destas décadas mais recentes, mas, dizia eu, a forma quase como que resignada como a Comissão Europeia se subordinou aos credores, aos Estados credores, para ser mais claro, através desse veículo que emergiu também com a crise e que nós conhecemos pela Troika, ou seja, a Troika é uma entidade formada por 3 instituições diferentes e que depois acabaram por ter um papel determinante nos países que foram os principais afetados pela crise. Esta crise é uma crise muito interessante porque ela emerge justamente num momento em que a União Europeia tinha acabado de completar um ciclo longo de transformação que começou a desenhar-se nos anos 80 e depois levou um impulso muito forte nos anos 90 em resposta, digamos, à queda do Muro de Berlim, que levou à constituição da própria União Europeia e depois se foi, digamos, arrastando sempre por aquela inércia do funcionamento político da Europa, naquela catadupa infindável de tratados. Eu vejo aqui muitos jovens, mas que maçam todos os alunos de ciência política e de estudos europeus, quando nós começamos a recordar Maastricht, Amsterdão, Nice, a Constituição. Bom, no fim de todo esse processo infindável, interminável, maçudo, a União Europeia terá feito aquilo que ela ambicionava há muito, que era uma reforma institucional do seu funcionamento, com o propósito de a tornar mais eficiente, porque era uma Europa muito grande, com muitos mais Estados, 28 Estados na hora atual, e mais democrática, porque a União Europeia, ou a Comunidade Europeia, começou como, enfim, uma entidade tecnocrática do carvão e do aço, e depois do mercado comum e da União Aduaneira, portanto, tudo coisas assim muito pouco perceptíveis para o cidadão comum e para a opinião pública, para os jornais também. E, portanto, quando ela decidiu dar o passo para a política, ela ficou aquém em termos da democracia e democratizou-se. E aí houve uma instituição que de facto tomou um papel, digamos, muito relevante, foi a mais acutilante em termos de estratégia e de marketing, não é? E de marketing foi o Parlamento Europeu com aquela invenção fabulosa do déficit democrático, que foi sempre capitalizando mais poderes, mais poderes, mais poderes. Mais poderes em tudo aquilo que um Parlamento que seja digno nesse nome deve ter por inerência. São os poderes de controle, não é? Nós vemos aqui a Assembleia da República ali a controlar com maior ou com menor intensidade o governo. Isso acontece em todos os parlamentos europeus, em todos os sistemas parlamentares. E depois os poderes legislativos que associamos a todos os parlamentos do mundo. E, portanto, o Parlamento Europeu, de facto, fez uma cavalgada impressionante e essa cavalgada impressionante, a transformação do seu papel na política europeia, assumiu o seu ponto culminante com o Tratado de Lisboa. Tratado de Lisboa esse que entrou em vigor no final de 2010.
Esta crise rebenta no princípio, perdão, o Tratado de Lisboa entra em vigor no final de 2009, esta crise rebenta no seio da União Europeia no início de 2010. E, portanto, o Tratado de Lisboa, com todas as transformações que ele veio, digamos, materializar, teria sido a oportunidade de ouro para testar todas as alterações que os diferentes atores políticos conseguiram através desse parto muito difícil na primeira década do século, que era a alteração do sistema político da União Europeia. O Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu foi a instituição mais beneficiada pelo Tratado de Lisboa, como por todos os outros tratados que o antecederam. E, portanto, ele estava numa posição, se nós quisermos também, muito privilegiada para fazer uso desses mesmos poderes, em nome de quê? Em nome da democracia, desde logo na Europa, e, portanto, agarrando-me um pouco ao tema do título do livro da Catherine. A Catherine tem, aliás, um capítulo que em que salienta o papel do Parlamento Europeu como força de democratização na União Europeia, agarrada muito, digamos, na questão em como o Parlamento Europeu, digamos, promoveu essa democratização no que toca ao controle da Comissão e, portanto, no momento, digamos, a montante desse controle, que é o processo de investidura da Comissão. Tem uma análise muito interessante num dos capítulos do seu livro sobre esse tema, e depois entra dentro de uma forma sempre muito acessível. O livro, aliás, é um livro de muito fácil leitura, tem uma linguagem muito coloquial, muito jovem. Eu até diria que tem uma linguagem muito jovem, portanto aqui todos os jovens que aqui estão, que não tiveram o prazer de o ler, que o possam ler, portanto, escrito de uma forma muito irreverente, até com uma enorme coloquialidade de expressão. E, portanto, quando ela entra, vai àquele jargão mais politológico que é incontornável e que, portanto, quando ela diz que o Parlamento Europeu trocou o incremento de poderes naquilo que os politólogos chamam arena linking, portanto, trocou o incremento de poderes, portanto, ela explica como é que o Parlamento Europeu, portanto, joga a sua posição em termos de forçar as outras instituições a reconhecerem mais poder e cria situações de facto que depois são materializadas nas alterações sucessivas dos tratados. E, portanto, é isso que os politólogos chamam o arena linking. Eu, como não sou politólogo, não estava, digamos, era ignaro em relação à existência até desta expressão, mas acho isto muito interessante porque já ao longo da minha vida sempre me deparei com esta situação de ver o Parlamento Europeu sempre a forçar, até que a certa altura, eventualmente, o limite desse esforço que o Parlamento tem, ter-se-á que se esbater com a realidade. O que é facto é que o Parlamento Europeu, que não desempenhou um papel proeminente ao longo da crise, continuou ao longo da crise a forçar. E forçou de uma forma que, de facto, a mim me foi particularmente surpreendente, porque nós temos esta ideia que o Parlamento é composto por membros, deputados, que representam os cidadãos, não é? E o Parlamento tem este compromisso democrático da representação popular. O Parlamento é uma instituição europeia supranacional, ou seja, que está para além dos interesses nacionais. Esta crise foi muito uma crise, digamos, de diferentes perspectivas nacionais, que pôs Estados contra Estados, que pôs povos contra povos, e, portanto, nós não víamos o Parlamento Europeu a tomar partido dentro destas clivagens que se foram estabelecendo nesta crise. Mas, de facto, o que é surpreendente é que o Parlamento Europeu, apesar de ter feito uma cavalgada de décadas para querer mais poderes e ter conseguido esses poderes antes do despoltar da crise,
sai ao terreno político durante a crise, não para ter, digamos, um papel interventivo, político, construtivo ao longo da crise, no sentido de superar a crise, mas continua motivado apenas pela consecução de mais poderes. E que poderes foram esses que o Parlamento Europeu praticamente abdicou de tudo, de todo o valor acrescentado na sua intervenção entre o ano de 10 e o ano de 13? Mais poderes. Que poderes em concreto? Os únicos poderes que o tratado não lhe tinha reconhecido capacidade para participar no processo de decisão. E que poderes foram esses? O poder de aplicar sanções aos Estados-membros. A União Europeia fez, digamos, nesta gestão da crise, por, digamos, imposição alemã, uma reforma que pomposamente se designa da governação económica da zona euro. Bom, essa reforma da governação económica da zona euro passou por múltiplos instrumentos, mas o mais central, aquele que é vinculativo, foi um pacote de 6 atos legislativos. O Parlamento Europeu decidia em todos eles, menos um, que era naquele que se destinava à aplicação de sanções. Essas sanções horrorosas que o governo português andou a fazer uma dramatização enorme antes do verão, que era as sanções financeiras para os países que ficarem com um déficit orçamental acima daquela mítica referência dos 3%. E isto porquê? Porque essas sanções eram sanções semi-automáticas, o que é uma barbaridade, já de um Estado ser vítimas de sanções automáticas, ou seja, sanções que não se decidem, sanções que só se impedem se houver uma maioria de Estados que lhes sejam favoráveis. O que eu acho, de facto, sintomático dos tempos que nós vivemos da democracia ou da falta dela na Europa, é ter sido o Parlamento Europeu que abdicou de tudo para forçar que essa reforma da governação fosse feita em pacote, e a ratio do pacote mais não era que também associar o Parlamento Europeu a decidir sobre as sanções. E, portanto, é começar pelo fim, ou começar pelo lado errado. Se guiamos todos do lado esquerdo, o Parlamento Europeu quis guiar pelo lado direito. E, de facto, isso surpreendeu-me. Não posso dizer que me desiludiu, porque eu já não tinha a ilusão do Parlamento, mas fiquei, de facto, estupefacto com esta estreia desastrosa que o Parlamento Europeu teve, digamos, na gestão política da crise do euro e do seu comportamento. Isso, de facto, é uma coisa que me chamou a atenção de uma forma maior ao longo da crise, porque o Parlamento Europeu, com tantos poderes, passou ao lado da crise. A crise do euro tinha sido, digamos, a oportunidade que lhe foi servida de bandeja para se afirmar como grande ator institucional da União Europeia, e ele preferiu contorná-la em torno de quê? De mais poderes. E, portanto, isto foi o primado da forma sobre a substância. É mais, para o Parlamento Europeu continua, ele está ainda obcecado em ganhar poderes, do que ter uma intervenção construtiva na arena política europeia, se nós acharmos que esse é que é o terreno por excelência, esse é o terreno por excelência do debate político, do controle político e depois da afirmação de propostas que serão materializadas em termos de leis. E por isso nós vemos o Parlamento Europeu que não fez críticas à Comissão, quando a Comissão, que dele depende politicamente, se subalternizou perante os Estados-membros e se desviou daquele que é, digamos, o seu referencial de ação, que é a defesa do interesse geral da União Europeia. A Comissão afastou-se completamente da defesa do interesse geral da União Europeia e passou a tomar lado e a agir por conta de Estados que defenderam de uma forma, digamos, natural os seus interesses, enquanto Estados credores. O Parlamento Europeu foi incapaz de sequer pugnar por uma narrativa diferente da crise, quando basta abrir qualquer livro de economia, de direito, de ciência política, e as narrativas alternativas da crise fluem de uma forma imparável. O Parlamento Europeu, quando um Estado esteve pendurado pela janela para ser expulso da zona euro, foi incapaz de se pronunciar. E vimos no dia seguinte o Presidente do Parlamento Europeu,
com um ar compungido, a dizer que o Parlamento Europeu iria fornecer auxílio humanitário à Grécia, como se a Grécia já estivesse fora da União Europeia, estivesse uma espécie de Etiópia do continente europeu. E, portanto, isso de facto é uma coisa que me deixou arrepiado, porque, apesar de já ter passado mais de um ano sobre isso, continuo de facto ainda com uma digestão muito, muito difícil da forma como o Parlamento Europeu contrariou uma noção, digamos, razoável da democracia europeia. E por isso, há aqui um aspecto que depois eu vou discordar um pouco da Catarina. Ele não foi relegado para segundo plano. O Parlamento Europeu tinha capacidade para fazer mais, mas auto-excluiu-se. E auto-excluiu-se porquê? Pelo poder. Para perseguir, digamos, interesses próprios, para ganhar mais poder. Isso aconteceu com o Parlamento Europeu, mas também aconteceu com a Comissão. A Comissão fez aquele papel, digamos, de bom agente bem comportado dos Estados, mas no final, como dizem os ingleses, at the end of the day, a Comissão foi a grande ganhadora de poder com esta reforma da governação económica. E até isso teria sido um incentivo mais para que o Parlamento Europeu tivesse sido mais ativo na produção de todos esses atos que alteraram de forma considerável o perfil de funcionamento e de governação económica da União Europeia e daquilo que lhe é a parte mais vital, que é a zona euro. E, portanto, se nós conseguimos compreender a relação custo-benefício, ainda que nos cause enorme indignação, que levou a Comissão a ter feito aquilo que fez, é menos perceptível no caso do Parlamento Europeu, que por ter tido essa mesquinhez de ter podido participar na adoção de um ato pela qual se facilita a aplicação de sanções aos Estados, o Parlamento Europeu tenha abdicado tudo mais e tenha sido incapaz de apresentar, digamos, desempenhar a função de freio ou de contrapeso de uma força que era demasiado forte ao longo da gestão da crise do euro, que foi a potência hegemónica. E daí, de facto, em relação a isso, eu tenho expressado e não posso nunca deixar de esperar a minha discordância. E, portanto, este poder pelo poder, e isto leva-nos aqui depois a uma das questões que percorre o livro, que é a questão da qualidade da democracia na União Europeia. A qualidade da democracia na União Europeia sai profundamente afetada com o comportamento que as instituições tiveram ao longo da crise do euro. Porque nós acreditávamos, de uma forma naïve, nos anos 80, ainda acreditávamos que as instituições eram, na imagem dos pais fundadores da União Europeia, o nosso garante contra a prepotência. Nós verificámos a prepotência, olhámos para as instituições e vimos as instituições a sussurrar perante a prepotência. E, portanto, a baixa qualidade democrática que resulta no funcionamento do processo político na União Europeia tem que ver com o output do funcionamento das instituições, e nomeadamente das instituições supranacionais, que são aquelas que estão mais aptas a fazer de contrapesos aos poderes de facto, que, enfim, que naturalmente pretendem fazer valer os seus pontos de vista. Por outro lado, também queria dizer que este Parlamento Europeu, na sua busca incessante de mais poder, o Parlamento Europeu, antes, portanto, quando foi este grande debate sobre a reforma constitucional da União Europeia, na década inicial do século, o Parlamento Europeu, hoje em dia todos nos voltamos com os Parlamentos Nacionais uma espécie de SOS democrático, ou seja, todos nós sabemos que os cidadãos identificam-se pouquíssimo com a Europa, com a integração europeia, sempre menos com a democracia, mas em todo o caso têm mais confiança nas suas instituições do que nas instituições europeias, têm mais confiança nos seus parlamentos do que no Parlamento Europeu. E, portanto, a União Europeia, num SOS democrático, agora diz que é preciso dar mais, um papel maior aos parlamentos nacionais. Mas foi o Parlamento Europeu
que impediu que os Parlamentos Nacionais participassem de forma acrescida no funcionamento da União Europeia. A Convenção Europeia, até a última sessão de funcionamento, previa a criação de uma instituição que era o Congresso. E o Parlamento Europeu quase que encostou o Presidente da Convenção Europeia para impedir que esse Congresso tivesse lugar. E, portanto, isso diz-nos imenso. Isso também nos diz imenso sobre, digamos, qual é que é o leitmotiv da atuação do Parlamento Europeu. De facto, permite-nos conhecer melhor o Parlamento Europeu. Por outro lado, tivemos o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu também tem sido sujeito a muitas críticas, a sua condução da crise do euro. Eu, enfim, como não sou economista, apesar de tudo, e segui de uma forma razoável a crise do euro, eu, na minha ingenuidade, eu quero acreditar que foi o Banco Central Europeu que salvou o euro, que já não teríamos o euro, ou nós já não estaríamos no euro se não tivesse sido, digamos, a atuação firme que este Presidente do Banco Central Europeu teve no ano de 2012, não é? Quando ele disse aquela frase no seu ótimo inglês, whatever it takes, farei o que for preciso. Bom, essa frase foi atacadíssima e continua-se a dizer que o Presidente do Banco Central Europeu extravasou os seus poderes. Mas o que é facto é que o único controle que funcionou na União Europeia sobre o funcionamento das instituições ao longo do período do euro foi sobre isto. Foi forçado pela Alemanha, foi forçado pelo Tribunal Constitucional Alemão. O Dr. António Araújo, que é um constitucionalista, sabe bem que há tribunais constitucionais e há o Tribunal Constitucional Alemão. Bom, o Tribunal de Justiça da União Europeia, numa decisão muito recente, de há pouco mais de um ano, disse que, de facto, e disse numa decisão com mais de 100 páginas, demonstrou que essa atuação está dentro dos tratados. E, portanto, eventualmente foi a única instituição que ficou dentro dos seus poderes, atuou dentro dos seus poderes, digamos, aproveitando da margem que os poderes que lhe foram conferidos lhe permitem. E, portanto, eu nesse aspecto, não sendo o Banco Central Europeu naturalmente uma instituição democrática e estando um bocadinho à margem do controle democrático, podendo-se lhe colocar questões relativas à legitimidade e sobretudo à legalidade da sua atuação, eu acho que essas dúvidas terão sido provavelmente das três instituições supranacionais envolvidas no processo de gestão da crise europeu, a crise do euro, a Comissão, Parlamento e Banco Central Europeu, a única que passou realmente no teste do controle. E tendo passado no teste do controle, torna-a mais legítima. Não sei se aos olhos dos cidadãos, mas pelo menos aos olhos daqueles que vão olhando e esperando alguma coisa do processo de integração europeia, como ainda é o meu caso. Apesar de tudo, não é? Apesar de tudo, continuo a ter alguma esperança. E, portanto, eu acho que, não olhei para o relógio, acho que se não me excedi, estarei a exceder-me. Vejo cada vez menos as vossas caras, mas noto-se um ar assim de que já chega. Para terminar, eu ia só dizer a democracia na Europa, a crise do euro como um extraordinário laboratório do funcionamento da democracia na Europa, que a Catarina Morim nos descreve de uma forma muito interessante, e, sobretudo, a fragilidade das instituições políticas supranacionais. No caso da Catarina, ela não tem, digamos, esse apego às instituições políticas supranacionais, tanto quanto aqueles, eventualmente, de uma geração mais anterior. Está mais ligado ao Parlamento Europeu, porque terá crescido com o Parlamento Europeu. Para nós, enfim, para mim, que serei dos mais velhos aqui neste jardim, essa desilusão é enorme. E, de facto, o que me é mais, digamos, tocante é que este ano, agora na próxima primavera, vão ser
os 60 anos da integração europeia. Portanto, a integração europeia, enfim, quando eu nasci já havia integração europeia, não havia em Portugal, mas, portanto, como é que 60 anos depois da integração europeia, os atores políticos supranacionais continuam a pensar em termos estritamente nacionais. Isso é que é, de facto, muito revelador do DNA da política europeia. E, portanto, sobre a democracia europeia, eu acho que isto nos ajuda a, eventualmente, questionar mais o alcance da democracia europeia. Muito obrigado. Obrigado. Catherine? Quando chegaram as minhas filhas, disseram toda esta gente só para um livro. E gostava de agradecer primeiro à audiência, ao público, aos meus alunos, aos meus colegas. Gostava de agradecer à Fundação, que me permitiu publicar este livro. E, obviamente, aos dois Antônios, António Arrojo, que me ajudou muito na edição do livro, e o António Guxa Soares, que apresentou o livro melhor do que teria feito eu. Vou ser breve, porque António apresentou muito bem o meu livro, as minhas ideias, e adicionou muitas coisas que são relevantes. Só vou apanhar alguns pontos. O António falou muito do poder, e de facto é uma coisa que sempre me fascinou para estudar. E acho que uma coisa que se pode fazer é que muitas pessoas, muitas instituições querem ter mais poder. Mas na União Europeia, como as regras estão sempre a mudar, sempre fluidas, há mais oportunidade de aumentar o seu poder. E a história que quis contar no livro é que o Parlamento Europeu foi muito bom, muito estratégico para aumentar o seu poder ao longo dos anos. E isso resultou em uma União Europeia que é mais democrática. Mas, e isso não diz isso no livro, mas António tem razão, muitas vezes o Parlamento Europeu abdica de influência em uma certa política, do conteúdo de uma política, para ter garantia de ter mais poder. E isso pode ser problemático. Outro exemplo, vemos agora o Schulz, que quer ficar a liderar o Parlamento Europeu, ou seja, não é sempre bom que o Parlamento Europeu seja a buscar mais poder se faz isso em troca de influência no conteúdo da política. Dito isso, acho que o caminho que tem feito a União Europeia neste sentido é positivo. Ou seja, é positivo, obviamente, ter um Parlamento Europeu com mais poder. E graças a esta ação, a União Europeia, pelo menos a União Europeia antes da crise, que foi muito criticada e acho com razão por um déficit democrático, como António dizia, no final funcionava bastante bem. Havia no design das instituições uma tentativa de respeitar, de obter um equilíbrio entre o facto que a União Europeia é uma associação de Estados-membros e o facto que esses Estados-membros são muito diferentes. Uma tentativa, então, de ter este equilíbrio entre a maioria e o todo. E nesta tentação de ter este equilíbrio, podemos dizer que a União Europeia é uma democracia consensual, que é uma coisa que eu conheço bem, sou belga, temos duas sociedades muito divididas, os flamingos, os valões, e não é possível imaginar que uma maioria, que agora são os flamingos, possa impor a sua vontade aos outros. E por isso há muitos partidos a governar, há muitos sistemas de alarmes para evitar que uma maioria imponha a sua vontade a outra parte do país. Mas sei também que a coisa difícil numa democracia consensual é a frustração do cidadão. Ou seja, quando eu vou votar em Bélgica, sei que o meu voto não vai mudar nada, ou vai mudar pouco, porque no final vão ter que todos os partidos decidirem juntos. E na União Europeia temos esta mesma frustração, que acho impossível eliminar do todo. Mas por além disso, e isso há coisas que se podem melhorar, a União Europeia foi tradicionalmente muito elitista, muito silenciosa, secreta.
se parte do pressuposto que estão a tratar de coisas complicadas que o cidadão não percebe. E no final, há muitas, porque esta necessidade de ter compromisso constante fazia que muitas coisas se faziam em portas fechadas, fora do olho do cidadão. Agora, com a crise, acho que este secretismo, elitismo foi até aumentado. E acho que a crise, por além disso, destruiu um pouquinho este triângulo institucional, este equilíbrio que havia entre o interesse dos Estados-membros e o interesse de todos. E a coisa que pode chegar a ser a longo prazo positiva é que agora os cidadãos estão muito mais conscientes do que está a ser decidido ao nível europeu. Mas isso mostra que ter cidadãos mais informados não resolve os problemas. Porque o que aconteceu com a crise, por uma série de razões, o facto que precisava actuar rapidamente, prestar dinheiro a países que estavam com dificuldade, fez que abandonaram o triângulo institucional para fazer coisas entre Estados no Conselho da Europa. Onde aqui se começou a ver as coisas mais normais das negociações, onde os países mais fortes imporam a sua decisão aos países mais fracos. E por além disso, foi completamente, não se sabia muito bem de que se falava, havia muitas fugas nos médias, mas essas reuniões de última importância foram tomadas a portas fechadas. E acho que isso teve um impacto na União Europeia, destruiu qualquer coisa. E uma das coisas que eu recomendava era tentar voltar a este triângulo institucional, a este equilíbrio. E para acabar, o António mencionou o Banco Central Europeu, e sem dúvidas que esta frase famosíssima do Draghi salvou o euro. Mas acho que o Banco Central, e de facto se pode dizer que o Banco Central Europeu ficou dentro do seu mandato, mas as circunstâncias mostraram de maneira muito clara que é problemático ter um Banco Central Europeu tão independente, um dos bancos centrais mais independentes do mundo. Com a crise e com a possibilidade do Banco Central Europeu salvar o euro e salvar alguns países da falência, salvar os seus bancos, tem feito que o Banco Central Europeu tenha um poder enorme. Tenha o poder de salvar o euro. E que, tanto, pôs condições a esta salvação. E acho problemático que essas condições foram então impostas ou semi-impostas per tecnocratas que não são eleitos. No meu livro, os meus alunos ontem davam esses exemplos das cartas que foram enviadas à Itália, a Zapatero, pedindo de reformar o mercado do trabalho. Os países cumpriram, reformaram, depois tiveram facilidades nos seus bancos e para comprar os títulos no mercado secundário. Acho problemático que uma coisa tão importante, tão política, seja feita desta maneira. Acho que a decisão de desregularizar ou não o mercado do trabalho, a decisão ou não de investir, a decisão ou não de celebrar o timing da redução do déficit, são coisas que teriam que ser no centro do debate democrático, no centro da escolha. Tenho a minha opinião, vocês têm a sua opinião, mas não é a minha opinião sobre isso o que importa. O que importa é que haja escolha. O que é que queremos? É um trade-off. Queremos talvez aumentar a competitividade das nossas empresas ou queremos proteger o trabalhador? É uma escolha que teria que ser no centro do debate democrático e que não foi, entre outras escolhas durante a crise. E acho que a principal tese que fazia no meu livro é que há que tentar, os decisores políticos, acho que é possível que o que está a acontecer com o Brexit, com os partidos populistas que estão a ganhar votos, espero que seja como se diz em inglês, um wake-up call, ou seja, um sinal que não se pode continuar a tomar essas decisões tão importantes fora
do debate democrático. Obrigado. Se houver perguntas, acho que a Catarina e o António estão disponíveis. Não há perguntas do... Aqui, qualquer coisa. Nem os teus alunos perguntam nada? Só um bocadinho. Olá, boa noite agora. A minha pergunta é para a Catherine e era para perguntar agora sobre o último ponto que falou sobre o reforço do poder do Banco Central Europeu. E a minha pergunta era tentar perceber se este reforçado poder do Banco Central Europeu se foi um produto das circunstâncias ou se foi um projeto político intencional que visou tirar este debate democrático sobre estas decisões e passá-lo para o Banco Central Europeu de forma a contornar todas as clivagens que isso poderia daí advir. Obrigada. Acho, por facto de tudo isso ser tão pouco transparente, a resposta não sei de certeza. Sem dúvidas que as circunstâncias não foram desejadas de ninguém e de maneira inesperada mudaram as relações de poder. Acho que agora estou a começar um projeto onde Daniel faz parte, a Angie faz parte, o Adam aqui fazem parte, onde tentamos exatamente examinar isso, ou seja, perceber até que ponto esta possibilidade, o fato que a ampliação de poder de alguns atores foi explotado por as pessoas que queriam medidas neoliberais no sentido de privatização, etc. E a minha investigação mostra que aconteceu em Portugal, ou seja, houve um aproveitamento da crise para fazer de maneira mais fácil coisas que não se podiam fazer antes. E muitas medidas passadas, acho que se pode dizer que foram boas pelos países, outros podem discordar, mas o problema principal outra vez é que foram tomadas fora do circuito e da deliberação democrática. António, não quero acrescentar nada sobre isso. Não, eu, em relação à sua pergunta, queria lhe dizer qual é que é a origem destes poderes. A origem destes poderes é uma discussão que houve em 1991, em que a Alemanha, que não queria o euro, e que foi constrangida à adoção do euro, o presidente do Bundesbank, na altura, diz, nós vamos pôr como condição para a adoção de uma moeda única a independência absoluta do Banco Central Europeu, à semelhança do Bundesbank, porque os franceses nunca aceitarão isso. E o que aconteceu foi que, de facto, a França acabou por aceitar isso nas negociações, porque a França já tinha, digamos, deixado que se materializasse a contrapartida da unificação alemã, porque esse processo ocorreu antes das negociações de Maastricht. E, portanto, a França acabou por praticamente deixar cair todas as suas, digamos, pretensões durante a negociação do euro, e o euro, e sobretudo a estrutura institucional do euro, vulgo o Banco Central Europeu, foi feito à imagem da Alemanha e foi determinado pela Alemanha na sua íntegra. Muito obrigado. Há mais alguma questão? Boa noite. Excelente apresentação, professora. A minha questão é relativa à perda de controle da política monetária, que é comumente, ou foi sempre comumente associada a um dos núcleos mais restritos dos Estados soberanos e que está, aliás, na essência e na gênese da criação do moderno Estado-nação. A minha questão é, com esta retirada deste poder do Estado, esta margem de manobra para poderem lidar melhor com as intempéries, com as crises, em que
os Estados já não têm este poder. Então o que eles fazem é não imprimir mais moeda, o que eles fazem por vezes é, e como a crise do euro bem demonstra, o que eles fizeram foi baixar os custos do trabalho. Ou seja, até que ponto é que uma democracia aguenta isto? Porque mesmo, ou seja, os Estados mais fortes, mais ricos da Europa, eles não têm interesse em imprimir mais moeda porque na curva entre o output e a inflação, eles não têm interesse em ter mais inflação porque eles já têm pleno emprego. Mas teria sido crucial para os Estados mais pobres que se tivesse imprimido mais moeda e se calhar se a abordagem na resposta à crise tivesse sido, não diria esta, mas mais próxima deste tipo ideal de resposta, digamos assim, se calhar a democracia em alguns Estados europeus, máximo na Grécia, não teria sido tão beliscada como foi, ou mesmo em Portugal. Ou seja, até que ponto é que ter transferido o poder sobre a política monetária não terá, de certa forma, esvaziado a democracia ou ter aumentado, ou diria, constituir terreno fértil para esvaziar a democracia nestes países, especialmente em alturas de crise. Além disso, agora uma outra questão ouvi falarem sobre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. A minha questão é muito simples e para não exceder mais o tempo, em que medida é que o mecanismo ou o método de codecisão não foi ele próprio uma variável-chave para reduzir e para retirar os Parlamentos Nacionais da arena europeia? Pronto, é isto. Obrigada, Diogo. Ouro, será que o ouro contribui à perda da democracia nacional? Acho, talvez sim, mas não precisa exagerar no sentido. É verdade, os países perderam a política monetária, perderam a possibilidade de devaluar a moeda, e isso obriga que a devaluação tem que ser interna, ou seja, muito mais violenta que uma devaluação monetária. Mas agora, acho que a maior coisa que não tem nada a ver com a União Europeia, com o euro, desta perda da democracia nacional, é a dívida. Ou seja, se um país tem uma dívida enorme, um déficit importante, e que precisa de ir nos mercados para se financiar, lhe põe uma situação onde tem que estar atento à reação dos mercados nas suas ações. E acabei de ler um livro por Martin Sandbu, que é cronista no Financial Times, onde ele diz de maneira muito convincente que mesmo podendo devaluar, isso não impedia a um país de ter que chamar o FMI e ter que ser obrigado a fazer reformas, ou semi-obrigado. Então, ouro, é verdade, é difícil ter uma política monetária que agradece a todos. É verdade que muitos economistas, quando o euro foi criado, chamaram a atenção nisso. Mas é verdade também que não há que exagerar a culpa do euro no que está a acontecer hoje. Codecisão. Será que a codecisão permitiu parlamentos nacionais mais fracos? Acho na história da União Europeia foi mais uma compensação. Ou seja, quando os países optaram para abdicar da soberania nacional, compensava passando as políticas na codecisão. Mas é verdade que isso, ao longo do tempo, faz que os parlamentos nacionais perderam poder. Tanto que no Tratado de Lisboa se tentou voltar a dar um pouquinho deste poder perdido aos parlamentos nacionais. Sobre a política monetária, não é? A sua questão é quase existencial. Ter dado a política monetária à União Europeia e, portanto, ao Banco Central Europeu. A partir do momento em que se decide criar uma moeda única, daí decorre que a política monetária tem que ser centralizada
nas instituições da União Europeia e depois, por, digamos, as negociações do Tratado de Maastricht levaram a que ela ficasse atribuída exclusivamente ao Banco Central Europeu. Poderia, enfim, ter havido uma certa participação das instituições políticas na gestão da política monetária, mas a decisão do isolamento da política monetária, enfim, da arena política, fez com que isso assim fosse. Enfim, a base da sua pergunta eu acho que é quase thatcheriana. A Thatcher, que dizia, hoje, naquela altura, causava-me algum arrepio, mas depois nós acabamos por ter mais condescendência. Mas a Thatcher é que dizia, quando o Delors lhe foi com aquelas coisas da moeda única, que são na base, enfim, desta situação inadjetivável que nós vivemos, é que não há moeda comum sem Estado. E, portanto, o que estava a fazer levaria a algo condenado ao insucesso. Infelizmente, enfim, os desenvolvimentos da última meia dúzia de anos são mais no sentido de, digamos, de provar essa tese do que a tese oposta, que foi aquela que resultou dos tratados. Muito obrigado. Este livro termina com a seguinte frase: a Europa deve e pode fazer que se goste dela. Esperamos que tenham gostado de estar aqui também. Esperamos que gostem deste livro. Para isso é necessário lê-lo. Para lê-lo é necessário adquiri-lo. Tem-o ali. E muito obrigado a todos por terem estado, em especial ao António Gosta Soares, a Catherine Morri, mas também a todos vós. E amanhã começa o encontro da Fundação, que espero que acompanhem. Se não tiverem lugar no Teatro São Luís, haverá telas no Chiado, por onde podem acompanhar os nossos oradores. Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado.